Leitura diária, Gênesis capítulo 47. A lição: Deus transforma o mal em bem. Versículos 1, 2 e versículo 7. Então veio José e informou a Faraó, dizendo: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado, e tudo que têm, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou dentre os seus irmãos 5 homens e os apresentou a Faraó. Versículo 7. Também José introduziu a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Após a alegria da chegada, José apresenta seus irmãos e pai a Faraó. Jacó, como um sacerdote, abençoa Faraó. José gozava de uma idêntica consideração, embora os egípcios não compreendiam completamente o Deus de Jacó. Mesmo assim, o Egito foi abençoado pela permanência de Israel. Versículos 11 e 12. José, pois, estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa seu pai, segundo o número de seus filhos. Aqui, valendo a promessa do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículo 12, a parte A. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Faraó foi benigno com José e toda a sua família, e sob sua autoridade de Faraó, deu a José poder sobre todas as coisas, e disto enriqueceu seu reino, mesmo na fome. Versículos 13 a 16. Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando se acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença? Porquanto dinheiro nos falta. Respondeu José: Trazei o vosso gado, e vou-lo darei por vosso gado, se falta dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o gado, e o que resta agora são as terras, que também foram todas vendidas a Faraó. Versículo 20 e 22. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham rações de Faraó, e eles comiam as suas rações que Faraó lhe havia dado. Por isso não venderam a sua terra. Como a terra dos sacerdotes egípcios, também a terra de Gósen dos israelitas não foi vendida, pois estes eram alimentados por José, assim como Faraó alimentava os religiosos do Egito. José, administrando toda a terra e sementes, não deixará o povo passar fome. Versículo 23. Então disse José ao povo: Hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. O que foi muito bem recebido pelos egípcios. Versículo 25. Responderam eles: Tu nos tens conservado a vida. Achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. Um último pedido de Jacó a José, versículo 29 a 31. Quando se aproximava o tempo da morte de Israel, chamou ele a José seu filho e disse-lhe: Se tenho achado graça aos teus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa e usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Mas quando eu dormir com os meus pais, levar-me-ás do Egito e enterrar-me-ás junto à sepultura deles. Respondeu José: Farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: Jura-me. E ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Jacó quer ser levado, após a morte, a Hebrom, campo de Macpela, comprado por seu avô Abraão, e onde já estão o próprio Abraão, Isaque, Rebeca e Lia. É um pedido importante, e depois do juramento exigido com a mão de José sobre suas costas, isto é, seus descendentes cobrarão o cumprimento por parte de José, Jacó consegue acalmar seu espírito. Amém.